Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta quinta-feira do Opinião 2.0. Participam analisando, comentando as notícias com você, o médico e advogado Arnaldo Haddad e a também advogada Camila Amorim. E nós vamos começar conversando com o Arnaldo sobre o segundo susto que se tem com o incêndio nessa semana aqui na Baixada Santista. Na terça-feira, foi um incêndio que foi controlado em 1 hora na refinaria Presidente Bernardes da Petrobras em Cubatão pelos próprios brigadistas da empresa, nem precisou dos bombeiros. Nesta madrugada de quinta-feira, a partir de 0 hora até as 4 da manhã, os bombeiros tiveram muito trabalho no Morro do Saboó, em Santos, com um incêndio na vegetação que demorou 4 horas para ser combatido, com 8 viaturas, com 18 bombeiros, muito trabalho e muito susto. Arnaldo Haddad, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Camila. Boa tarde aos nossos telespectadores. Boa tarde à técnica sem a qual a gente não estaria fazendo esse programa. Olha, Paulo, existe uma certa irresponsabilidade da população que... Se esse incêndio foi na área de vegetação, é porque alguém ou jogou um cigarro, ou fez um foguinho por algum motivo, ou fez uma fogueira, e depois não apagou direito, ou a ventania, que hoje, esses dias tem inventado bastante, levou a fagulha, alguma coisa, para um outro local e o fogo se espalhou. A gente sabe que essa fase agora, que a gente vai na maio, junho, julho, é uma época de muita seca. Então, quando tem muita seca, tem muito capim seco, muita palha, e isso pega fogo muito rapidamente. Então, eu acredito que isso tenha sido causado, não por dolo, mas talvez por culpa, de alguém que foi imprudente. Ou, de repente, até alguém possa ter feito uma brincadeira de mau gosto ou a maldade, e colocou em risco tantas e tantas famílias, tantas crianças, tantos velhos, tantos pais de família, tantas donas de casa, tantas mães, tantas trabalhadoras. Então, eu acho que é um caso não só para o bombeiro, mas também para a polícia investigar. Tanto a polícia quanto os bombeiros precisam ver qual foi a origem e a gente evitar no futuro, assim como na Petrobras também, na refinaria, é importante verificar qual foi a causa do incêndio, que foi muito bem combatido, assim, com muita competência pelos brigadistas da empresa, em 1 hora debelaram o incêndio, mas a causa foi um vazamento de óleo diesel que também precisa ser evitado no futuro. Hoje é um dia de festa para Bertioga. 19 de maio, há 31 anos atrás, em 1991, a cidade se emancipava. Era um distrito de Santos, que na verdade tem o dobro da área que restou para Santos depois da emancipação de Bertioga, mais que o dobro, quase 500 mil quilômetros quadrados, e o município de, quase 500 quilômetros quadrados, né? O município de Bertioga faz 31 anos de emancipação, o prefeito Caio Mateus, uma população que vem crescendo muito, né? Cresceu 25% entre 2010 e 2016, última previsão do IBGE para 60 mil pessoas. Tem praias lindas e tem bairros lindos também, não é, Arnaldo Haddad? Não há dúvida. Aliás, eu começo cumprimentando o Bertioga pela família Zaidan, que há muitos anos já tem esse sistema de comunicação lá em Bertioga. Aliás, a nossa origem desse programa é Bertioga. Então, a família Zaidan, nossos cumprimentos, nosso respeito, são as pessoas que é a família que mais mostra Bertioga para o Brasil e para o mundo também, porque a internet hoje ela vai em qualquer ponto do planeta. E a Bertioga, a gente já conversou, né, Paulo? Ela era a menina dos olhos do Oswaldo Justo, quando era prefeito. E ele ficou só 4 anos, naquela época não tinha reeleição, mas se ele fosse candidato, certamente seria reeleito, ele saiu com uma aprovação de mais de 80%, e ele queria, como ele dizia, conquistar o continente. Está certo que aquela região daqui até Bertioga só pode ser aproveitada ou construída alguma coisa
por volta de 10%, se eu não me engano. Mas a cidade de Bertioga, que era o subdistrito, o distrito de Bertioga, que era administrado por Santos, pertencia a nós, era uma região que tinha muito futuro. O Justo sabia disso, o Justo dizia que a gente não podia perder Bertioga. Mas no final acabamos perdendo, teve a emancipação. O que acaba acontecendo mesmo quando tem uma distância grande do município sede. Mas é uma cidade pujante, como você mesmo falou, ela tinha pouco mais de 10 mil habitantes na época do Oswaldo Justo, 15 mil, depois foi para 25 mil, hoje está com mais de 50 mil habitantes. Então, parabéns a Bertioga, parabéns aos prefeitos que fizeram por Bertioga o que Bertioga é hoje, e a gente espera que essa nossa cidade irmã, que é filha de Santos, ela tenha cada vez mais o seu desenvolvimento, respeitando sempre a ecologia, respeitando sempre a história, que lá em Bertioga nós temos aquele forte, tem a história do Brasil em Bertioga, o canal de Bertioga, que é muito bonito, evitar poluição. A gente sabe que o Ministério Público de Bertioga, o Ministério Público Estadual, ela tem se preocupado com a ecologia, então preservar nossas matas, preservar a nossa fauna, a nossa flora, preservar a tradição indígena lá de Bertioga, não é? E as festas que tem lá, que sempre continuem, a festa da tainha, a festa do índio, e meus parabéns e muito sucesso a Bertioga, a todos os seus moradores. E repito, por favor, tome muito cuidado com a ecologia. E não é só a ecologia de matas, não é só a ecologia de floresta, da fauna. Também fazer de Bertioga uma cidade saudável, não deixar aquele paredão de prédios de frente para o mar, que nem fizeram na década de 40 e 50 aqui em Santos. Evitar isso aí também, para ficar sempre uma cidade bem ventilada, uma cidade gostosa como é hoje. Camila, hoje é aniversário de Bertioga, boa tarde. Bertioga faz 31 anos e com todos esses destaques aí comentados pelo Arnaldo. O Festival Indígena com arte, com culinária, acontece no Parque Tupiniquins em abril, foi de 19 a 23 de abril. A festa da tainha tradicionalíssima, o Lions Clube de Bertioga anunciou as datas ontem, de 1º a 31 de julho, o mês todo, sendo que é o jantar de sexta-feira, tainha na telha, né, a tainha assada, não é na telha, é assada, com o almoço e o jantar de sábado e o almoço de domingo, todos os finais de semana de julho, festa da tainha. Em abril aconteceu o Festival Indígena. Camila. Boa tarde a todos. Eu acho muito importante, Paulo, sempre a gente manter a nossa cultura, né? E esses festivais que ocorrem em Bertioga, essa comemoração que existe lá, essa época, é muito importante, porque é a nossa história. Então, se cada lugar preservar essas tradições, preservar a sua história, a gente passa a ter para as próximas gerações uma bagagem cultural muito legal de passar. Então, é importante a gente sempre saber a história do lugar, como o Arnaldo estava falando, porque Bertioga foi assim, foi assado, a história, né? Os paredões de prédios que não devem existir para não perder toda a ventilação, enfim. É muito legal a gente saber a história. E Bertioga está sempre no caminho certo nesse sentido, né? De preservar a sua escola, de contar a sua história para que todos saibam e possam ser passadas para as gerações futuras. Então, parabéns, Bertioga, uma cidade deliciosa, que atrai muito turismo, né? Sabe o quanto as pessoas vão até lá, e que continue assim. Bertioga se emancipou em 91, o primeiro prefeito foi eleito em 92, foi José Mauro Orlandini, arquiteto, que foi o administrador regional de Bertioga, que tinha sido nomeado pelo então prefeito de Santos, Oswaldo Justo, na década de 80. O prefeito atual é o Caio Mateus, e um abraço super especial para toda a família Zaidan, que tem o sistema Costa Norte de comunicação, da qual a TV Cultura Litoral tem muito orgulho de fazer parte.
A Autoridade Portuária de Santos tem um nome internacionalizado, né? Santos Port Authority. Ela teve um lucro de 135 milhões no primeiro trimestre desse ano, Camila. As despesas foram muito reduzidas em relação à Codesp antiga, porque não tem mais operação, é só administração, então um quadro de pessoal bem enxuto. E houve alguns arrendamentos nos últimos meses. Então, a Codesp, a Santos Port Authority, né, a SPA, a Autoridade Portuária de Santos, recebe e tem em caixa 1 bilhão e 600. De repente até consegue construir sozinha, se não for privatizada, né, que a gente é contra essa privatização, se ela até consegue construir sozinha a ligação seca entre Santos e Guarujá. 1 bilhão e 600 milhões em caixa, não é, Camila? Pois é, Paulo, dá para eles fazerem a ligação seca. Será que é por ponte ou será que vai ser subterrânea? Aquela pergunta que o Pavão sempre faz. Mas é importante, né, ter lucro, mostra que a coisa está no caminho certo. Isso eu acho que é muito importante, porque a gente sabe, quando dá prejuízo, tem coisa para mudar. Porque, vamos dizer, toda empresa, todo esse apoio necessário para tudo, é importante dar lucro, sim, para existir um alto investimento para aquilo melhorar. Então, assim, mostra que está tendo uma boa administração, que esse lucro tá bom. Agora a gente precisa ver no que vai ser revertido isso, né? Porque que não adianta só anunciar lucro e a gente não vê a aplicação desse dinheiro da maneira correta. Eu não sei se a ligação seca seria uma boa ideia e como eles fariam, né? Porque a mesma maneira que eles vão investir esse dinheiro, eles também precisam ter um retorno. Então vamos ver se vai ter pedágio, se não vai ter, e quem sabe eles se propõem a isso, né? Porque se depender do governo, eu acho que meus netos vão ver essa ponte ou esse túnel. Ligação seca entre Santos e Guarujá, os primeiros projetos são da década de 20 do século passado, vão fazer 100 anos. O urbanista Prestes Maia, na década de 40, preconizou, ele foi prefeito de São Paulo, 3 ligações secas entre Santos e Guarujá, Santos e Continente. Tem um projeto do governo estadual de uma ponte que seria construída pela Ecovias entre a Lemoa e a Ilha Barnabé. Tem um projeto do governo federal que é um túnel na ponta da praia, mas nenhum tijolo foi colocado até agora, né, Arnaldo? Isso é prometido por todos. O vice-padrinho do Lula, o Alckmin, prometeu, ficou aí anos e anos, não fez. O que saiu agora, aquele que é candidato a presidente do PSDB, o PSDB também está querendo apoiar outro, também prometeu. Aí o governo falou que ia fazer um túnel, e veio e fala que tem que ser a ponte. Se é túnel, se é ponte, o importante é ter essa ligação seca que está muito difícil. Mas eu quero fazer um comentário sobre o lucro líquido da SPA, que é uma estatal que administra o porto. Aí teve sim a mão do Tarcísio, acredito eu, teve a mão do Tarcísio, que ele entende muito desse assunto. Ele, inclusive, falou da ponte, ele falou que uma das prioridades dele é a ligação seca, melhor, ele é favorável ao tudo, a ligação seca de Santos e Guarujá, que você falou bem, Prestes Maia já dizia isso na década de 20 ou 30, né? Não lembro se é 20 ou 30, ele já falava da ligação entre Santos e Guarujá. Mas é o seguinte, Paulo, nós tivemos, a gente tem que também dar razão para quem tem. A gente falou, eu falei do Alckmin, falei do PSDB todo. O Maluf também foi governador e não conseguiu. Você sabe que existia um lobby para não ser feita essa ligação seca, porque alguns proprietários de casas, de mansões ou de apartamentos enormes lá em Guarujá não queriam que aquilo ficasse popularizado. A gente sabe disso. Tanto que eles brincavam que Guarujá era dividido, de um lado era Guarujá-Pé, e outro era Guarujá-Fora, que era uma brincadeira que se fazia naquela época, que eram pessoas de muitas posses. Mas existia um lobby, não por Japé, nem por Japó, nem por Olímpia, foi uma brincadeira que se fazia na época, que não deixava que popularizasse o Guarujá.
Mas não adianta. Agora já hoje ele não vive de ser popularidade. Pior ainda, agora já hoje ele tem inúmeras favelas. A criminalidade é muito grande. Então, tá na hora, já passou da hora de a gente fazer essa ligação seca. Essa ligação seca tem que vir, qualquer que seja o governador, que ganhe. E para isso, nós temos que eleger deputados estaduais aqui da região. Nós temos que eleger deputados federais aqui da região. E senador que sejam pessoas comprometidas com a nossa região, para que a gente possa ter finalmente essa ligação seca. Vai ter pedágio? Deve ter. Por quê? Vai ter pedágio porque se for iniciativa privada que vai fazer essa ligação seca, vai cobrar pedágio. Mas nós tivemos na ponte de Niterói, lá na década de 60, foi feito que é uma distância muito maior. É muito maior. A nossa distância aqui, quanto é que é? 300, 500 metros? Lá é muito, o triplo disso, talvez até um pouco mais. Não foi feito. Então, por que não é feito aqui? Nós não tivemos ainda deputados ou políticos que tivessem poder para influenciar o governo federal, o governo estadual, quem quer que seja, para que se faça essa ligação feita. Algumas obras que são muito importantes para o desenvolvimento da Baixada Santista e do litoral paulista e que ficaram relegadas a segundo plano pelo governo estadual e pelo governo federal. A ligação seca entre Santos e Guarujá é muito importante. O caminhão faz 70, 80 quilômetros a mais para carregar ou descarregar em Guarujá quando vem do Planalto, quando vem de outras regiões do país. Isso tira vantagem competitiva do Brasil. Tem o Complexo Andaraguá também, em Praia Grande, que é muito importante para o desenvolvimento da região. Tem outras obras, como o Aeroporto Metropolitano de Guarujá. Algumas obras parece que tem sapo enterrado, né? Urubu enterrado, não tem jeito de desencantar. Opinião 2.0 volta depois do intervalo bem rapidinho. Voltando com a Opinião 2.0, nesta quinta-feira estão analisando, comentando as notícias com você, a advogada Camila Amorim, o também advogado e médico Arnaldo Haddad. Tem um ditado antigo, Arnaldo, que fala que pau que nasce torto, morre torto. O acusado pelo assassinato do ator Rafael Miguel, da Chiquititas, né, que atuou também em outras novelas, e dos pais dele, em 2019, faz quase 3 anos esse assassinato, ele ficou foragido muito tempo, Paulo Cupertino é o nome dele, e foi preso no começo dessa semana em São Paulo. Os meios de comunicação levantaram que o Paulo Cupertino participou de um assalto a um carro de transporte de valores no estacionamento da Codesp, em Santos, no ano de 1993. Olha, Paulo, sabe por que existe esse ditado, pau que dá-se torto, não tem jeito, morre torto? Quer dizer o seguinte, o assassino, o assaltante, o sequestrador, o estuprador, esses criminosos, eles não são isso tudo por causa do meio que eles vivem. O meio pode ser até um cofator, mas eles têm o DNA já do bandido. Por exemplo, você acha que qualquer um vai, eu morei numa favela, eu fui criado no meio de traficantes, então eu resolvi ser o sequestrador. Não, de jeito nenhum. Muita gente criada em favela, no meio de traficantes, hoje são pessoas trabalhadoras, pessoas maravilhosas. Aliás, a grande maioria. Então, não é o meio que faz o bandido, ele já nasce bandido. Esse cara aí, o Paulo Cupertino, você vê, ele já fez um roubo aqui, roubo a uma armada. Aí a filha dele começou a namorar com o ator Rafael Miguel. Ele foi lá e matou. Imagina que um cara que dá, eu não quero que minha filha faça isso, eu fiquei desesperado de falar e bater. Nada disso. Ele matou porque ele não presta mesmo, o DNA dele é ruim. Tanto que ele matou o rapaz, matou o pai e matou a mãe, né? Matou os pais. Ainda que a gente sabe que até que a gente sabe, não houve nada que esse Rafael Miguel fez com a menina. Mas ainda que tivesse feito, o que os pais têm que pagar por isso?
Então você vê que ele deve ter um problema de humor, um distúrbio de humor, uma coisa muito forte, que quando ele fica nervoso, ele já não sabe nem o que faz. Então foi lá, matou, parece até que, não sei se ele programou ou não, mas matou o menino, o Rafael Miguel, matou o pai e matou a mãe. Então o pau que nasce todo, não tem jeito de morrer. E vai fazer de novo. Eu costumo falar que esse tipo de assassinos, esse tipo de bandidos, esse tipo de meliantes, eles são, não estão. Eles não são produtos do meio, eles são produtos mesmo do que eles têm lá dentro, ou espiritualmente, ou no próprio DNA. Porque um cara que vai lá e mata uma família inteira, e ó, quer ver como isso não é do meio? Na década de 70, nós tivemos um crime aqui em Santos, do engenheiro que namorava uma menina, ele tinha acho que 30 anos, namorava uma menina de 13 ou 14, filha de um médico, e os pais não queriam saber desse namoro e tal. Ele um dia foi lá, matou o pai, matou a mãe, matou a tia, matou a menina, e só não matou a outra tia ou a empregada, não sei, porque saíram correndo, porque não conseguiu. Ele levou uma arma de fogo, levou, parece que um facão, uma faca, não sei, e levou gasolina para botar fogo. Foi na ponta da praia, todo mundo lembra disso. Quer dizer, todo mundo não, as pessoas mais antigas lembram disso. E ele era filho de um sujeito milionário, que era dono de empresa de ônibus, eu não estou enganado. E ele era tão milionário que ele ficou 20 anos foragido que ninguém achou. Não sabe onde ele foi. Depois de 20 anos ele apareceu e falou, matei mesmo. Ele falou na televisão, matei mesmo, ele falou isso. Mas já tinha prescrito o crime dele. Então, com a cara de pau, ele veio e disse que matou. Então, a pessoa é ruim. Não é o meio que faz a pessoa ruim. O meio pode até ser um cofator, mas o pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto, porque ele é assim na sua estrutura de DNA e espiritual. O crime que ele cometeu em São Paulo foi um crime horroroso, não é, Camila? Foi, Paulo, foi um crime horroroso, um crime sem justificativa, né, aparente, e por mais, como disse o Arnaldo, que ele tinha feito alguma coisa, que o ator tivesse feito qualquer coisa para a filha dele, nada justifica isso. A gente tem os meios certos de punição. E uma coisa que eu acho muito importante, eu discordo um pouco do Arnaldo. Eu acho que o ambiente, sim, ajuda a moldar quem já nasceu, vamos dizer, meio tortinho. O ambiente não ajuda essa pessoa a se endireitar. Por que eu acho isso? Porque eu acho que todos nós, na vida, passamos tentações, vontades. Não importa a classe social, a gente quer, não sei, uma viagem, a gente quer, estou falando de coisas materiais, tá? Vantagens, no caso, aquisições materiais, que muitas vezes a gente não tenha condições. E aí tem a pessoa que já está num ambiente onde a criminalidade é altíssima, onde ele vê o vizinho fazer isso, vê o colega de escola, vê alguém fazer isso de forma natural. E, infelizmente, a impunibilidade brasileira é muito alta. Então, eu acho que esses fatores levam, sim, o pau que nasceu semi-torto a entortar de vez. Tá? Eu acho que, inclusive, para crimes brutais, como foi esse do Rafael Miguel. Às vezes, esse pai não era torto, porque já havia cometido outros crimes, e não tinha condições, não teve condições do ambiente de onde ele veio, de aprender a lidar com emoções, com impulsos, da maneira que o Arnaldo lida, eu lido, o Paulo lida, nossos telespectadores lidam. Porque para muita gente, uma pequena frustração já pode levar a um ato que é muito desproporcional àquela situação. Então, eu acho que também o ambiente influencia, sim. E nesse caso do Paulo Cupertino, foi veiculado também agora que ele estava envolvido com desmanche ilegal. Então, assim, realmente, ele fez uma atrás da outra. Assalto em Santos, triplo assassinato, né, qualificado ainda, e agora também essa veiculação de que ele estaria mexendo com desmanche.
Então, assim, não é uma desculpa pelos atos dele, mas sim, eu acho que o ambiente tende a entortar mais ainda aquele que não tem já uma boa índole. É lógico que uma criança que vive numa favela e vê o sucesso do traficante e vê a dificuldade do avô, que é trabalhador, ela é tentada a ser o aviãozinho, a ir para o tráfico. Agora, tem criança que nasce em favela e vai para o tráfico, e tem criança que nasce em favela que estuda, que se forma, que vai trabalhar e que adota o caminho certo. O Arnaldo tem razão nesse ponto, né? Tem um componente muito forte que é nosso, espiritual, biológico, e tem outro componente, como disse a Camila, que é do ambiente. A Camila está super bem agasalhada. Isso a gente faz lembrar que está muito frio em São Paulo, vai fazer muito frio nos próximos dias, já fez frio ontem, e a população de rua é muito grande. Em São Paulo, é uma cidade na rua, 60 mil pessoas. Em Santos, a gente vê muita gente na rua também. Então, é muito importante você, telespectadora, você, telespectador, ir buscar um lençol que está sem uso, ou mesmo que você compre, né, se você puder, um cobertor, uma manta, um agasalho, um moletom, porque realmente essa população está em situação de vulnerabilidade muito grande contra o frio. É importante a doação. Se for em Santos, tem 6 postos de doação, mas o posto tradicional é na Conselheiro Nebias 388, no bairro da Encruzilhada, onde fica o Fundo Social de Solidariedade, Camila. Paulo, aqui eu estou em São Paulo, né? Como todos podem ver, eu estou hiper agasalhada, tá muito frio, apesar de eu estar num ambiente fechado. E um conselho que eu recebi chama Bruno Tabet. Ele tem uma ONG que dá um acolhimento a essas pessoas de rua aqui em São Paulo. Mas a dica que ele me deu serve para qualquer lugar. Para a gente carregar no carro, carregar conosco sempre esses itens que podem ser doados. E nós teremos a iniciativa de doar isso em farol, pela rua mesmo. Porque, infelizmente, mesmo existindo todos esses atos de ONG, tudo não é suficiente. A gente tem muito mais pessoas vulneráveis do que o governo, ONGs, enfim, dão conta. Então, nós também podemos fazer o pequenininho, o trabalho de formiguinha. Se tem um moletom em casa, um cobertor, alguma coisa, meias. O Bruno me falou muito na questão de meias. E hoje de manhã eu ouvi um médico falando também nessa questão das extremidades, cabeça, pé e mãos, que devem ser mantidos aquecidos. Então, não custa nada, gente. Vamos andar, eu acho que de modo geral, anda com 2 pacotes de bolacha no carro. Agora, com esse frio, anda com o que você pode doar, o que você adquiriu para doar dentro do carro. Infelizmente, a gente está com uma população de rua pedinte grande. Arnaldo, uma dica interessante da Camila, né, do amigo da Camila. Coloca no carro, passou, doa. Não, mas eu ia falar sobre isso mesmo, achei, eu nunca tinha pensado nisso, né? É bacana. Eu aprendi mais uma, e eu vou fazer isso mesmo. A partir de amanhã, que eu não vou para casa ainda, só vou no final do dia à noite. Mas eu vou fazer isso. Você sabe, cara, ontem eu estava pegando um casaco, abrindo minha gaveta, que Santos pouco usa, né? Eu fiquei procurando um casaco, chama malha de lã, que combinasse com a roupa que eu estava. Olha o que a gente pode fazer. Poxa, por que eu não vou dar alguma coisa assim para o irmão desse? Vou fazer sim, tem razão, eu achei interessante. E não é trabalho só de trabalho de formiguinha. Se tiverem várias formiguinhas, a gente constrói um palácio. Estou falando de palácio em termos de que as formigas constroem as casas delas, né? E eu achei essa ideia excelente. Até porque, Paulo, esse pessoal de rua, nós já falamos sobre isso hoje de manhã, eles não estão lá porque querem, estão lá porque não tem para onde ir, estão lá porque estão desesperados, estão lá porque estão desestimulados, alguns desistiram da vida, outros estão lá porque são dependentes químicos, seja de droga lícita ou ilícita. Então ninguém mora na rua
faz suas necessidades na rua, não tem onde tomar banho, tem que pedir favor em algum bar lá para poder usar o banheiro, para poder se higienizar. Ninguém faz isso porque quer. Fala, opa, vou morar na rua porque é legal. Não é. É frio, é chuva, você é espancado, você corre o risco, né, de ser espancado. Então a gente tem que ter muita caridade com esse pessoal. Você falou que em São Paulo tem 60 mil moradores de rua. Pô, é quase uma Bertioga, cara. É quase uma Bertioga. É uma população que corresponde a muita cidade, pequena para média do interior de São Paulo. É uma Tatuí, talvez, um pouco menos que uma Itu, sei lá. Então, é muita gente. Aqui em Santos, também nós temos... o cara é vagabundo? Não é vagabundo, não. Ele é um cara que desistiu da vida, ou está desistindo da vida. A prefeitura, o Estado faz a parte dele, para tentar recuperar esse pessoal. Por isso que tem um serviço de assistência social. Mas nós temos também, cada um de nós, essa possibilidade, que agora eu aprendi com o amigo da Bruna, de fazer... Eu nunca lembrei disso. Eu até me penitencio, por que eu nunca lembrei disso? É até muito mais bacana você chegar lá e dar para um sujeito, sabe do que? Você pode entregar, lógico, para a prefeitura, para a coleta, eles vão distribuir, a gente sabe que vão distribuir. Mas, puxa vida, a gente vai ficar até mais feliz de ver o sorriso, né, do cara que vai receber aquilo. Então, você não está dando dinheiro para aquele cara comprar droga, como os governos falam, para não dar dinheiro, eles vão comprar droga. Você está dando um agasalho para ele, você está dando uma bolacha, um chocolate, alguma coisa, que é muito legal para ele, e é muito gostoso de você ver o cara receber isso. Então, Bruna, você fala com o teu amigo aí, que eu agradeço esse ensinamento que ele me... Eu já não sou criança, né? Não sou tão velho como o Paulo, que tem 10 mil anos, mas eu já não sou criança, um pouquinho mais novo que ele. Mas aprendi mais uma agora que eu nunca tinha pensado. Não sei porquê, mas nunca tinha pensado. Olha, o ex-vereador Adelino Rodrigues, na Câmara de Santos, ele convida para um evento que acontece amanhã, é uma palestra às 8 da noite no Educandário Santista, que fica na Avenida Conselheiro Neves 680, com o ex-prefeito e ex-deputado federal, ex-prefeito de São Vicente, Coil Irra, que é um exemplo de dignidade na política. Ele vai dar uma palestra sobre a importância da representação política da região na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa, e essa palestra vai ser apresentada pela jornalista Solange Freitas, que foi candidata a prefeita de São Vicente e que é pré-candidata a deputada estadual. Então, amanhã, 8 da noite, Coil Irra e Solange Freitas, no Educandário Santista, Avenida Conselheiro Neves, 680, em Santos. O Opinião 2.0 para o intervalo e volta já. Voltando com a Opinião 2.0, agora é o último bloco. O Arnaldo Haddad, médico e advogado, a Camila Amorim, advogada, comentam, analisam as notícias com você. Camila, no século passado, as crianças diziam assim, de brincadeira: chuva e sol, casamento de espanhol. Sol e chuva, casamento de viúva. Muito frio e muito arrepio é casamento do Lula e da Janja? Não tem rima, Camila? Paulo, eu acho que não tem rima, não. O que me deixa curiosa é a pluralidade política de convidados. Então, assim, tivemos, lógico, né, o novo parceiro dele de vida, vamos dizer assim, Geraldo Alckmin, a esposa dela, Dona Lu Alckmin. Tivemos médicos que são famosos por atender vários políticos de diretrizes diferentes, e também outros políticos de diretrizes diferentes do ex-presidente Lula. E o que eu acho engraçado dessa história de amor é que a Janja sempre foi ativista do Partido dos Trabalhadores, sempre foi ativista do PT. Mas o grande romance deles começou quando o Lula estava preso na Polícia Federal, lá em Curitiba. E eu sempre acho essas histórias de amor que nascem nas cadeias, histórias de amor muito interessante,
Porque, para mim, não, acredito que para muitos telespectadores também, a convivência, né, o contato é que vai fazer a gente se apaixonar ou outras coisas em relação aos nossos parceiros. E eu acho que, assim, você começar um namoro com uma pessoa literalmente presa e você solto, né? Eu acho uma coisa muito engraçada. E essa história de amor que nós estamos acompanhando, né? Foi isso. Ela namorou um presidiário. A maioria das correspondências, né, dos contatos que existem com os presidiários é através de cartas, e uma paixão que nasceu sem convivência. Isso é muito outro para mim. E agora um casamento que tem uma pluralidade política grandiosa. Então, além de muitos empresários, esses políticos de todas as diretrizes. Para mim é um fator muito, assim, eu acho que a nossa política está virando cada vez mais um circo quando a gente vê esse tipo de coisa. Quando a gente vê, eu vi que havia um médico lá que eu conheço pessoalmente e que atende também, médico de, sei lá, PSDB, PT, tudo. E aí, e outros políticos, né, que, quiçá, o PT, através do Lula, está querendo conquistar. Assim, amor existe, podemos ver, né, um amor que nasceu na cadeia, e agora tornou-se, concretizou-se através de um casamento com convidados de todos os sentidos, em todas as diretrizes. Então, assim, que sejam felizes, mas eu tenho essa curiosidade de saber como nasce um amor entre um preso e uma solta. Arnaldo, tem uma rima imediata assim, frio e canja, casamento de Lula e Janja, é isso? Bom, antes de falar sobre isso, eu quero dar minha opinião. Sobre o Adelino, posso falar muito tranquilamente que ele tem uma linha política bem diferente da minha. Mas o Adelino foi o primeiro político que se preocupou com a ecologia de Bertioga. Você lembra bem, né? Ele topou uma briga lá com uma construtora que quis fazer uma obra lá na praia e ele sofreu muito por causa disso e gastou dinheiro do bolso dele para fazer isso aí. Então, eu tenho o maior respeito pelo ex-vereador Adelino. Embora ele esteja numa linha política que eu não compactuo, mas eu respeito ele como pessoa e como político. O casamento do Lula e da Janja, com todo respeito, tomara que eles sejam muito felizes, mas tão felizes que o Lula esqueça a gente. Vai ser feliz com a Janja, vai viajar, vai curtir, tem 70 e tantos anos, ela tem 50 e tantos anos, uma diferença de 20 anos, dá para ele curtir à vontade. Ele só tem que ter uma conta numa farmácia para poder dar conta de tudo, né? E eu quero que ele seja muito feliz, tão feliz e bem longe da gente. Eu não vou dizer que eles não se gostem, devem se gostar, principalmente ele, porque ela é uma pessoa bonita, é uma senhora bonita, é uma pessoa que parece que ela não sei se a admiração dela pelo Lula é pela militância dela política do PT, uma grande admiração pela pessoa, não sei. Agora, a Camila falou bem. No dia a dia, é que nós vamos ver se existe realmente essa conformidade, esse amor, essa relação duradoura. Tomara que dure, viu? Tomara que dure. Eu sou favorável ao casamento, à constituição familiar, eu acho que vai durar assim. E não vou dizer que seja o caso dela, claro que não estou dizendo o caso concreto, não estou dizendo que seja o caso do Lula e da Janja. Eu sei que o Lula e a Janja, a lua de mel, vai ser que nem um filme erótico no Trem Fantasma. Já falei isso, porque ele é feio demais. Mas também não acho, sabe, que não vai dar certo, tomara que dê. E muitas vezes o casamento se mantém, o amor continua, não é o caso desse de Lula e Janja. Muitas vezes a gente sabe que continua aquela ligação, repito, não é o caso concreto, porque quando o amor está começando a terminar, que a pessoa começa a falar, nossa, esse cara, essa mulher, aí olha a conta bancária, o amor volta.
Então, isso também acontece, a gente sabe que acontece entre casais. Então, eles acabam até convivendo e o amor até volta, né? Aquela atração, até não digo amor, mas a atração volta quando um olha a conta bancária do outro. Tomara que não seja isso, não estou dizendo que é isso, mas desejo muitas felicidades, tantas felicidades, que ele seja tão feliz, vai curtir a sua nova companheira, que é uma pessoa parece que inteligente, bonita, que gosta dele, mas vai curtir bem longe, mas bem longe de Brasília. Por favor. O Lula, que casou ontem, já é um pré-candidato mais ou menos definido, né, para a eleição, junto com o Alckmin pelo PT e o Alckmin pelo PSB como vice. O presidente Jair Bolsonaro também já é um pré-candidato definido pelo PL, provavelmente como vice o general Braga Neto. Tem o Felipe Dávila, do Partido Novo, tem o Ciro Gomes, do PDT. Agora, a terceira via fez um acordo, seria União Brasil, MDB, PSDB, para fazer a União Brasil saiu, ficou Cidadania, para fazer uma candidatura única de terceira via. A escolhida foi a senadora Simone Tebet, que se notabilizou na CPI da pandemia, e o candidato que venceu as prévias do PSDB, o ex-governador João Dória, não aceitou muito essa decisão da cúpula dos partidos, Camila. Pois é, Paulo. Esse assunto Dória, pré-candidatura, ou se vai ser candidatura, a gente já está vendo essa novela há um tempo, né? Recentemente teve a história de que há uma rasteira nele, aí ele veio com aquela história de que não ia sair do governo do estado, ou se ia. Já tivemos uma confusão recente em relação a Dória e PSDB. Agora, imagino que esse nada candidato, né, que esse não pré a nada, apenas um ex-governador, esteja dando pulinhos. Não, assim, ele inclusive falou que entraria na justiça por conta dessa pré-candidatura. Eu até estive comentando recentemente que eu não vejo, não sei se o Arnaldo vê, base jurídica para isso, a não ser que o estatuto do próprio PSDB tenha alguma cláusula que diga que quem é o pré-candidato não podem mudar de ideia depois. Mas eu acho que ele falou uma grande bobagem falando que vai procurar o judiciário para resolver essa questão. E aí mostra mais uma vez que nós não temos ninguém pensando no país, ninguém pensando em nós. Porque uma pessoa que está pensando para o Brasil, não para si, não tem uma posição dessa. Percebe, joga a toalha, fala, olha, a minha rejeição é muito grande, eu não tenho, vamos apoiar quem tem possibilidade de fato. Porque todos nós estamos desesperados pela terceira via. Desesperados. Cada vez mais eu vejo as pesquisas, vai me dando um negócio. Agora parece que está Bolsonaro e Lula praticamente empatados. Eu fico pensando em quem eu vou votar. Não gosto do Lula, não gosto do Bolsonaro. Cadê essa terceira via que nós estamos esperando há tanto tempo? E a hora que a gente está vendo que a Simone Tebet está sendo o nome mais dito, a gente tem pirraça de ex-governador. Ou seja, cadê o pensamento para o Brasil? Está pensando em si ou está pensando no bem de todos? Então, assim, que o piti pare de ser dado, está na hora de todo mundo apoiar a Simone. Ela mostrou a que ela veio, ela mostrou um trabalho muito bom na CPI. Então, vamos lá, se ela é a nossa esperança de terceira via, que haja união de todos os partidos para a gente poder combater esse mal que a gente está tendo, o mal que a gente já viveu. A gente precisa, o Brasil precisa ter uma atitude, a gente precisa ter um governo com atitude e que mude o que está acontecendo. Agora há pouco a gente estava falando das pessoas de rua, das que não têm condições, e falamos de gente que vive em ambiente promissor, infelizmente, à violência. Isso precisa acabar.
Agora, no Covid, durante o forte da pandemia, porque vale lembrar que ainda estamos em uma pandemia, o número da população de rua aumentou muito. Por que aumentou? Porque o Brasil não teve estrutura governamental nenhuma para tratar com a situação. E isso não tem por quê? Porque a gente também não tinha estrutura financeira. Por que nunca tivemos estrutura financeira? Porque tivemos um passado lulista e temos um presente bolsonarista. Ou seja, alguém precisa tomar conta e de maneira direita do Brasil. Porque como tá, não vai, a gente vai afundar. Coisas básicas, a comida. Cada vez que você vai no supermercado, tá mais caro. E as notícias que você ouve dos meios de comunicação vai piorar. Então, assim, precisamos da terceira via com urgência. Arnaldo? Paulo, eu quero fazer ainda da Janja do Lula. Eu estou lembrando que o Marcelo Marçaioli falou que o Alckmin é o vice-padrinho. Achei muito boa essa. Esqueci de falar quando comentamos. Olha, eu tenho algumas discordâncias com relação às políticas, lógico, com relação a Camila. Eu não acho que o Bolsonaro... você sabe, Paulo, eu também falei que eu queria ver uma terceira via. Mas eu não acho que o Bolsonaro seja o responsável por todas essas desgraças. Pelo contrário, o governo do Bolsonaro conseguiu levar o PIB, aumentou 1,5%. Então, o problema do Bolsonaro é que ele devia ser mudo. Se ele fosse mudo, estava reeleito. Ele fala o que não deve. Mas ele teve uma participação, os ministros dele tiveram uma participação boa. Alguns falharam, lógico. Mas o Tarcísio, por exemplo, foi um ministro muito bom para o governo. Ele teve todas as obras, ou quase todas as obras iniciadas em governos anteriores. Não foi mandado dinheiro para o exterior para construir. Não foi para construir aquelas obras nas ditaduras comunistas, como nos governos petistas, e deixou dinheiro aqui. Ele conseguiu terminar lá todas aquelas obras do São Francisco, aquelas estradas lá do Maranhão, lá do Norte e Nordeste. Então, o PIB cresceu. Agora, a pandemia, ela foi uma pandemia. Ela foi uma epidemia geral no mundo inteiro, por isso chama pandemia, uma epidemia geral. E os Estados Unidos teve problema, o desemprego teve em todos os países do mundo. A própria China está sofrendo muito com esse negócio dessa pandemia, que agora até voltaram lá em Xangai, eles tiveram até umas atitudes bem rigorosas, até ditatoriais com relação à população. Então, não dá para culpar tudo, a falta de comida ao governo Bolsonaro. Desculpe, não é não. Eu não sou bolsonarista, mas se continuar assim do jeito que está, eu voto no Bolsonaro, já votei e voto de novo. Eu queria uma terceira via, eu queria até o ex-governador do Rio Grande do Sul, todos sabem, eu nunca escondi isso aí. Mas do jeito que está, eu vou votar no Bolsonaro se continuar desse jeito. Acho que o Lula não é candidato, eu acho que ele vai desistir da candidatura, acho que ele está fazendo só espuma, para depois ele desistir. E digo mais, a Simone Tebet, ela fez muito... Eu até respeito ela, viu? Ela tem um trabalho bom feito, inclusive ela tem uma origem muito boa, o pai dela, que foi senador, foi do Ministério Público, foi promotor de justiça, tem um maior respeito, é tendo uma família árabe bem conhecida lá no Mato Grosso. Mas, olha, eu não gostei de como ela se portou na CPI da Covid, até porque ela só teve palhaçada, né? Lá foi um circo, inclusive aqueles 3 senadores lá, Deus me livre, não vai nem falar o nome deles. Então, ela foi demagoga. E eu vou voltar a falar o que eu já falei aqui. Só tem um candidato que derrotaria essa dupla como terceira via. É o Ciro Gomes. O Ciro Gomes não é de esquerda, mas tem uma penetração forte na esquerda. Se ele colocasse uma Simone Tebet de alguém de centro-direita ou de centro como vice dele, ele teria essa capacidade. Ele também fala muita coisa, se você pensar, ele é o genérico do Bolsonaro, mas ele é o único que tem condições e preparo para governar o Brasil. Não estou fazendo campanha dele, não votei nele na outra eleição, votei no Bolsonaro, mas politicamente falando, eu só enxergo ele como o único cara com condições de derrotar essa disputa
Lula e Bolsonaro, que eu acho que também não está assim, não. O Lula não está com essa bola toda, não. Mas se a gente achar que as pesquisas estão certas, porque eu duvido, eu acho que ele é o único que tem condições de penetrar aí com alguém de centro-direita ou de centro como vice dele. Agora, nem a Simone Tebet, nenhum deles também tem essa grandeza de entender. É o Ciro Gomes do Coelho, que cada um se acha mais do que qualquer um outro. Então, nem ela tem essa grandeza também. Se os presidentes dos partidos vissem isso tudo, você vê, o presidente do União Brasil, ele acha que tem condição de ser candidato. Ou está cavando, criando um problema, dizendo que ele é candidato, para pegar a vice-presidência, ou pegar alguma indicação que ele queira. Ele sabe que a política tem esse tipo tem esses meandros. E com relação ao Dória, isso chama-se choque de retorno. Ele está sendo atraiçoado depois de tanta traição que ele fez. Ele é um mentiroso, ele é um cínico, ele sempre foi um demagogo. Ele traiu todo mundo que esteve do lado dele. E agora ele está sendo traído. É a chamada volta do cipó de aroeira no lombo de quem mandou dar, como diz a música. E trazendo agora para o mundo espiritual, isso chama-se choque de retorno, entendeu? Eu costumo dizer que quem faz xixi contra o vento acaba se molhando. Ele está molhadinho, e ele está recebendo tudo aquilo que ele fez com os outros. Então ele não tem nem que reclamar. E tem que ter, não vamos esperar a grandeza do ditador, que ele nunca foi grande em termos não vou dizer, não estou falando nem do tamanho dele, não. Estou falando grandeza como umbridade de falar, olha, eu tenho uma rejeição grande, eu vou desistir. Não teve. E ele quase é um balão no Rodrigo, né? Ele viu que não ia que não podia não ganhar, ou não dar a legenda, ele quis continuar no governo. Aí o Rodrigo foi lá e deu um tranco nele, falou, para com isso. Então, isso é a volta do cipó de aroeira, é o choque de retorno que o Dória está recebendo com justiça. Eu tenho críticas sérias também ao governo Bolsonaro, como a Camila, principalmente no combate à pandemia, que foi o principal problema enfrentado, principalmente no campo da educação, que é a principal questão a ser tratada no Brasil, mas também no campo da habitação, também no campo da segurança pública. Seria interessante para o eleitor ter uma terceira via, ter uma opção para sair dessa polarização entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro. Eu acredito nas pesquisas, acredito na polarização, mas ainda tenho esperança de que alguma candidatura, seja o Ciro Gomes, seja a Simone Tebet, seja o João Dória, desabroche e consiga equilibrar, assim, dar uma opção para o eleitor para sair dessa polarização. O Opinião 2.0 chega ao final, agradecendo a Arnaldo Haddad e a Camila Amorim, agradecendo o trabalho técnico e de jornalismo da equipe do Sistema Costa Norte, dando parabéns para a Bertioga pelos 31 anos de emancipação e agradecendo a você, telespectador, que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, de 15 para 1 na hora do almoço, 00:30 na reapresentação e uma ótima quinta-feira para você que você merece.